Ja, wir haben dort im Palácio Piratini zusammen mit anderen Kollegen, ne, die auch Studenten waren, die Journalisten waren, nachher geworden sind. Und ich habe die Übersetzung gemacht von Portugies, nicht, zu Deutsch. Nicht? Und dann, das habe ich dann gelesen und das war ihm. Nicht? Ich habe auch einige Mal habe ich auch in Englisch gemacht, aber Deutsch war natürlich für mich auch einfach. Eu fiz em alemão, e porque era assim em várias línguas a transmissão, né, dirigida para o Hamilton Chaves, né, então a gente tinha inglês, se não me engano, inglês era certo, tinha francês também e alemão. Então eram em 3 línguas, né, espanhol também. Em 1961 eu estava me preparando para a medicina, mas aí, de repente, o meu tio, que já não está mais com a gente, sempre dizia que eu gostava muito de escrever, eu morava em Pelotas, mandava as cartas para eles, e ele achava que eu devia de estudar, não medicina mais, e mesmo era muito difícil, porque eu sempre tive que trabalhar, me sustentar minha mãe e irmãos. E aí eu fiz, de repente, eu fiz jornalismo na URGS, lógico que passei, eu estava super preparado, vinha do curso do Steinbrück. Eu fiz alemão, né? A minha pronúncia sempre foi boa, porque meus pais sempre falaram alemão. A primeira língua que eu aprendi foi alemão, depois português. E consequentemente, para mim não era dificuldade nenhuma, né? Só que eu nunca tive escola em alemão, né? Depois, uma época, fui para a Alemanha, mas sempre fazendo cursos de pós-graduação e não de graduação e muito menos da escola secundária. Eu fazia parte, na época, havia, assim como os escoteiros, havia a Patrulha Aérea Civil. E eu fazia parte dessa Patrulha Aérea Civil. E eles convocaram, entre aspas, né, como os escoteiros também participaram. E como eu estava estudando comunicação, né, ou estava me preparando para isso, eu fui, então, participar lá no porão, né, dia e noite praticamente. Minha mãe e meu pai já não estavam mais aí. Minha mãe ficou, assim, apavorada, porque achava que eu não ia voltar mais para casa, né, porque as notícias também não eram muito boas para aqueles que estavam no palácio, né. Nós éramos alunos que formaram a equipe com Hamilton Chaves, né? Uma equipe de estudantes da URGS e estudantes da PUC. Então éramos 10, 12 mais ou menos. Com o único diferencial, porque a única que falava uma outra língua era eu, né? Então isso aí me deu mais participação dentro do grupo. Mas a gente estava ali como civismo, né? Nós estávamos muito orgulhosos de poder participar, sem medo, sem medo. E nós tínhamos tanto serviço, a gente trabalhou, tinha épocas, tinha horas que a gente ficava, aliás, desculpe, dias sem ir em casa, né? Em alemão sempre eu fiz direto, né? Do texto do português, direto. Porque havia inglês, se não me engano também francês, mas isso era uma outra equipe que fazia, né? Que participava. Era muito improvisado a edição, e tinha que ir para o ar na hora, né? Então, e não tinha os equipamentos que temos hoje como esse aqui, né? A gente estava lá embaixo, né? No porão, né? Eu me lembro agora, inclusive com os depoimentos que eu tenho prestado, me lembro que nós ficamos uma época assim de segunda até quarta-feira sem ir em casa, né? E isso sem tomar banho, absolutamente nada, e trabalhando, né? Era um grupo grande, era da URGS e da PUC, né, como eu já disse, e alguns profissionais, né? A gente gostava muito do Brizola, né? Como estudante, né, a gente sempre tem um pouquinho, uma vocação um pouquinho para ser contra, né?
E a gente gostava muito dele. Ele aparecia seguidamente, ele ia lá no porão, pelo menos dar um abano e dar um reforço para nós, né? E isso nos estimulava e a gente sabia que nós tínhamos que estar com ele, conscientemente, principalmente os jovens da época, né? A gente não tinha muita informação externa, né? Mas a gente recebia assim, não, vai dar tudo certo, e até que o Jango, né, conseguiu contemporizar a situação. Eu acho que houve muito, se fala muito que o Brizola era muito guerreiro, né, mas eu creio que houve muito bom senso, né, extremamente cuidadosos para que não desse uma explosão aí de derramamento de sangue, tá? Naquele período de 1961, eu tinha acabado de passar num concurso do Estado para secretária de escola. Aí eu fui lotada, e aí tem uma passagem bastante interessante, quando na Secretaria de Educação disse: a senhora vai por Padre Reus. Eu digo: minha nossa, eu moro em Ipanema, Padre Reus a gente tem o conceito de que é São Leopoldo, né? Não, mas tem um colégio Padre Reus na Tristeza. Ele era pequeno na época, né? 1961, depois se tornou ginásio Padre Reus, depois Colégio Estadual Padre Reus. E, não, mas é na Tristeza. Aí eu fui lá, que funcionava junto ao Colégio 13 de Outubro ali, bem no centro da Tristeza. Bom, no Colégio Estadual Padre Reus eu tive até 1970 e poucos, e eu era secretária então do colégio. Depois eu peguei o turno da noite porque eu estudava de dia, né? Na URGS fiz o curso de jornalismo, ainda fiz 2 anos de pedagogia, mas aí não deu mais. Vieram os filhos, o casamento, os filhos, e aí a gente tem que fazer opções na vida. E a minha opção foi, e recebi na época, entre 66 e 67, a TV Piratini teve uma reestruturação administrativa, veio um diretor de São Paulo, e eu fui, com muito orgulho, eu fui assistente da Célia Ribeiro na TV Gaúcha. Como é que eu cheguei à TV? Eu acho que isso é um ponto importante. Eu era do coral da universidade e era uma apresentadora. Eu fiz a apresentação do coral do maestro Pablo Combo, Zeni Camargo, que era a regente auxiliar, depois ela se tornou regente, e do coral a Célia, fiz a apresentação do coral uma tarde, né, na TV Gaúcha, e a Célia me chamou, né, e ela disse que estava procurando uma assistente. Ela não sabia que eu era estudante de jornalismo, sabia que era universitária da URGS. Digo, pô, mas eu estou estudando jornalismo, eu nem imaginava entrar na TV, né? Eu pensei mais na parte escrita. Bom, aí eu fui para Gaúcha, fiquei de assistente um tempo, e depois, quando a TV Piratini teve uma reestruturação, veio um diretor de São Paulo, e de repente eu estava na Piratini e tive um programa durante 3 ou 4 anos que se chamava-se Sempre a Mulher, programa à tarde, das 2 quase até às 6, com intervalos. Sou da época da guerra, né? Então as escolas estavam todas fechadas, né? O alemão está praticamente prescrito, entre aspas, né? Mas a gente falava alemão em casa porque a minha mãe pouco conseguiu falar português, e quando falava todo mundo ria dela, né? Então, e depois eu tive um período, eu estudei na Alemanha, né? Estudei publicística, lá não se chama curso de jornalismo, estudei em Hamburgo, e depois eu voltei de novo, ia fazer um curso na Universidade de Berlim, mas aí já tinha problemas aqui em casa, então aí voltei para o Brasil, e sempre fiz a grande opção de ficar no Brasil. E eu gosto de destacar isso, nunca me arrependi, com todas as dificuldades econômicas porque a minha família passou, meu pai, né, que não se adaptou muito também, e muito menos a minha mãe. Mal e mal a minha mãe falava português,
nunca me arrependi de voltar e eu fiz a opção de voltar, porque grande parte dos estudantes na minha idade, na época, ficaram lá, né? Amigos, que parentes a gente não tinha. Meu pai veio para o Brasil contratado pela família Osório Reingantes para plantar aspargos, né? Lá na região de Pelotas, que chamava-se Cascalho. E, consequentemente, a gente só falava alemão em casa, né? Eu tenho mais um irmão, Oscar Quester, do Aeromóvel. Ele lutou muito para implantar esse trecho do aeromóvel. Agora o Marcos é que tem o filho dele, é que tem a continuidade do projeto. Ele tinha mais duas meninas, né? E a gente era muito unido, porque como os pais estavam separados, né? E nós moramos uma época bastante sempre juntos, próximos, né? Ele comprou uma casa ali em Ipanema, depois, quando eu me casei, nós fomos lá um pouquinho mais acima, na Travessa Pedra Redonda, e a gente, então, sempre fomos extremamente unidos, e isso foi muito importante também como irmã e irmão. O Oscar foi muito tempo engenheiro da Varig, né? E depois se aposentou. Infelizmente, como na minha família tem diabetes, pegou uma diabetes muito forte e não resistiu.